Oi, meu querido, que a graça do Senhor esteja com você nesta oportunidade, quando estamos começando a nossa escola dominical da Igreja Presbiteriana Jardim Ipiranga. Você que está aqui com a gente, você que está nessa manhã, que a paz do Senhor cubra o seu coração, cubra a sua mente, para que tenhamos um aproveitamento deste momento para estudarmos a palavra do Senhor, para termos assim a oportunidade de crescermos um pouco mais. Você que já deixou o seu comentário, você que já deixou aí a sua saudação, muito obrigado. E que tenhamos assim, nesta manhã, esta oportunidade de crescermos um pouco mais na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Sofonias, capítulo de número 3. Nós vamos ler a partir do versículo de número 8. Sofonias está no final do Velho Testamento. É um dos profetas menores. Se você tiver alguma dificuldade em abrir ou não se lembra muito bem onde se encontra, você pode abrir em Mateus, que é mais fácil, e vá voltando então algumas páginas que facilmente você já encontrará o livro de Sofonias. Sofonias, capítulo de número 3, versículo 8 até o versículo de número 20. Sofonias, capítulo 3, versículo 8 até o versículo de número 20. Diz assim a palavra de Deus: Esperai-me, pois, a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira. Pois toda esta terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Da além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras com que te rebelaste contra mim. Então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te, e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti, e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti, tu já não verás mais mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei, estes que são de ti e sobre os quais pesam opróbrios. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos, e farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que sofrerem ignomínia. Naquele tempo eu vos farei voltar, e vos recolherei, certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Vamos falar com Deus neste momento, vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu de lermos a palavra santa e bendita do Senhor. Rogamos, ó Pai, que neste momento o Teu Santo Espírito nos ilumine mais uma vez para compreendermos a Tua vontade, para compreendermos o propósito santo do Senhor. Toca em nosso coração, fala conosco, ó Pai, e assim nós oramos em nome de Jesus
Amém. Meus queridos, um povo modesto e humilde. Vamos meditar nessa manhã sobre o povo modesto e humilde de Deus, ou o povo modesto e humilde do Senhor. Quem, afinal, é este povo modesto? Quem é afinal, este povo humilde do Senhor? Este povo é o povo que Deus recolheu, que Deus escolheu, é o Deus que, por sua própria iniciativa, agiu com misericórdia, agiu com poder. Bem, se é um povo modesto, né, se é um povo humilde, então a gente percebe aqui que é um povo que é contrário à soberba, é contrário à arrogância. Veja só no versículo de número 11 e 12. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras com que te rebelaste contra mim, então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte, mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. Um povo modesto e humilde. Sofonias foi um profeta que pregou a palavra do Senhor no período em que o rei Josias era rei de Judá, ou rei do sul. É interessante que Josias foi um dos reis que fez uma grande reforma espiritual em toda a nação, em todo o território de Judá. Provavelmente, as palavras de Sofonia, claro, com outros pregadores, outros profetas da época, contribuíram para que essa reforma espiritual, então, fosse feita, fosse iniciada, fosse concretizada. Assim, a gente percebe que a experiência de Sofonias, a experiência de outros pregadores daquela época, foi de visualizar, ou pelo menos foi de desafiar, né, a autoridade, desafiar ali o rei, que era responsável também pelo zelo espiritual da sua nação, em que eles buscassem o Senhor com mais intensidade, que eles buscassem o Senhor com mais veracidade. O despertamento espiritual, ele é sempre necessário quando uma igreja, ou quando, na verdade, as igrejas, né, ou o povo de Deus, começa, então, a se desviar daquilo para o qual Deus chamou. Ou seja, quando o povo de Deus já esquece qual é a sua missão, qual é a sua realidade, qual é a sua intensidade, qual é a sua vontade de buscar o reino dos céus, de buscar realizar a Deus, ou a vontade de Deus, aqui na terra. Uma pesquisa foi feita alguns anos atrás, cerca de 4 anos ou 3 anos atrás, sobre as igrejas reformadas nos Estados Unidos. Essa pesquisa trazia um resultado interessante, mas também muito, muito preocupante. Diziam que em cerca de 25 anos não existiria mais igrejas reformadas, né? Igrejas de caráter reformado nos Estados Unidos. Isso é um dado alarmante, ainda mais considerando se já fazem 3 ou 4 anos, então já são menos de 25 anos para esse resultado talvez vir à tona. Mas uma das coisas interessantes que essa pesquisa trazia é que a igreja morreria, né? Essa igreja pode morrer, lá pelo menos nos Estados Unidos, porque ela esqueceu o seu propósito de ser igreja. Então ela se acostumou a ser uma igreja que comporta a família, as famílias, igrejas precisam realmente comportar a família, mas se acomodaram a isso, ou seja, vêm os filhos, os netos, os bisnetos, e assim está tudo bem. A palavra seria mais ou menos assim: a nossa igreja está crescendo, pois está crescendo com a nossa família. Isso é ótimo, sem dúvida nenhuma, o Deus da aliança quer que as nossas famílias se desenvolvam e cresçam e auxiliem as suas igrejas. No entanto, o resultado prático não é bem assim. Quanto mais as famílias vão ficando ali, infelizmente, menos essas famílias também vão se intensificando nas atividades, ou vão achando que aquilo é só mais um cumprimento religioso tradicional da família e não entendem que é uma prioridade mais. Um outro dado preocupante
é que eles vão não mais evangelizando, não pregam mais o evangelho, não se importam em anunciar o evangelho para outras pessoas, quer do bairro, quer da cidade, quer do seu estado, do seu país ou de outros países. Ou seja, a ênfase missionária ela é perdida e com isso a igreja vai morrendo, porque uma igreja que não prega é uma igreja que infelizmente pode ser dada ao fracasso em poucos anos. Uma outra questão também é que elas vão perdendo a sua noção de culto, de adoração. A missão, ou melhor, o propósito maior da igreja é adorar o Senhor, é estar junto com o Senhor, é estar reunido, sim, como povo de Deus, mas como povo de Deus que adora a Deus, que adora o Senhor Jesus. Infelizmente, essas igrejas elas vão perdendo essa noção de adoração, elas vão tendo mais uma noção de contato, né? Uma noção de estarem juntos, isso é muito bom, isso é importante, mas não para adorarem a Deus, é porque é bom estar junto, é porque de repente o pregador que veio, que trouxe a palavra, é um pregador especial, é interessante a sua forma de explanar, talvez porque tem uma banda, porque vai ter isso, vai ter uma questão especial. Tudo isso é interessante, tudo isso até tem a sua importância, mas a maior ênfase da igreja, até mesmo a maior ênfase além ou mais do que a ênfase missionária, é a sua ênfase em adorar o Senhor. Bem, é possível mudar o rumo dessa pesquisa, é possível fazer com que as nossas igrejas, as nossas comunidades não tenham assim um resultado tão triste, né, de não se desenvolverem. É voltar à palavra, é voltar ao relacionamento da palavra do Senhor. O despertamento espiritual feito nessa época de Sofonias, o do rei Josias, é um despertamento que nós podemos ver aqui, pelo menos no texto, na parte que nós lemos, é possível ver aqui algo muito interessante, entendendo que somos o povo modesto e humilde, ou que devemos ser o povo modesto e humilde, que se chama, que busca, que confia no nome do Senhor. Vejam só, é necessário então termos sempre a expectativa de esperança de um Deus que faz todas as coisas, faz o que é necessário fazer. Versículo 8 diz assim, versículo 8 até o versículo de número 9: Esperai-me, pois, a mim, diz o Senhor, no dia em que eu levantar para o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda esta terra está devorada pelo fogo do meu zelo. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. O Senhor Deus tem o seu povo modesto e humilde, que trabalhou nele, que trabalhou neste povo, dando lábios puros, dando condição de estarem na presença do Senhor. Em Isaías, no capítulo de número 6, nós encontramos ele em dificuldades, porque viu o Senhor, teve uma visão de Deus e disse: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, eu não mereço viver, o meu pecado é tão grande, a impureza dos meus lábios é tão grande e que eu não posso suportar tamanha santidade. Mas vejam só que Deus, da mesma forma que agiu lá em Isaías 6, age aqui também, dizendo que ele nos dá lábios puros. O povo modesto e humilde do Senhor tem lábios puros. Isso representa não só ter pureza aqui, né, só na boca, só nos lábios ou nas palavras, mas é uma pureza de dentro, a pureza do coração. Jesus mesmo disse que a nossa boca fala o que está cheio o coração. Se temos condição de falar palavras puras ou termos lábios puros, quer dizer que algo interior foi transformado, o nosso coração foi transformado. O povo modesto e humilde tem lábios puros, para que tenhamos condição de servir ao Senhor com as nossas palavras. Isso quer dizer, meu querido, que as nossas falas para com Deus e as nossas falas
de um para o outro, as nossas falas para nós mesmos, precisam ser palavras temperadas com sal, como Paulo diz. Precisam ser palavras que façam diferença, ou precisam ser palavras puras, não torpes ou não entorpecentes, não palavras ilusórias e nem palavras que tragam assim um nível muito baixo. Palavras puras ou ter lábios puros significa que Deus trabalhou o nosso coração, Deus trabalhou as nossas palavras para que sirvamos o Senhor, como diz o finalzinho do versículo 9, para que consigamos invocar o nome do Senhor. Oh, meu querido, esta realidade de invocar o nome do Senhor, infelizmente tem sido esquecida, essa realidade tem sido até mesmo desprezada, porque muitos acham que tem um Deus que tudo vê, e realmente o nosso Deus é o Deus que tudo vê, mas é o Deus que quer que invoquemos o seu nome, ou seja, que abramos o nosso coração, que larguemos as nossas coisas, né, que vamos levando a ferro e fogo, e falemos para o Senhor: Senhor, é teu, a minha vida é tua, o meu coração é do Senhor, os meus caminhos são teus, eu preciso, na verdade, andar nos teus caminhos. É necessário ter lábios puros para relacionar com esse Deus, para invocar o nome desse Deus. Às vezes nós o invocamos somente nos momentos de muita dificuldade, né? Ou quando não conseguimos mais solucionar os nossos problemas com outras opções. Mas Deus quer que a gente o invoque em espírito e verdade, que a gente o invoque sempre, que tenhamos uma vida debaixo de suas mãos, invocando sempre em todo momento. O Deus que formou o povo modesto e humilde é o Deus também que quer que olhemos para além das nossas fronteiras. Versículo 10 diz assim: além dos rios da Etiópia, os meus adoradores que constituem a filha da minha dispersão me trarão sacrifícios. Essa é a realidade missionária, é a realidade da igreja olhar para além dos seus portões, além do seu conforto, além do seu status quo, ou do seu meio, né, de onde somente ela está. É muito bom sermos servos do Senhor e termos o que recebemos de Deus, mas é melhor ainda olharmos para onde Deus está olhando, para além das nossas fronteiras, que não precisam ser necessariamente somente as fronteiras além do nosso país, elas são também. Mas precisamos olhar para além das fronteiras dos nossos muros, dos muros das nossas casas, dos nossos portões. Há tantas pessoas que encontramos que precisam tanto ouvir a palavra do Senhor. Talvez você até conheça pessoas que já falam assim: não, eu vou em tal igreja, não, eu conheço esse negócio de Jesus, mas ainda não ouviram o evangelho verdadeiro, ouviram talvez distorções do evangelho, ouviram coisas religiosas, mas não a palavra de salvação. Aqui diz que até mesmo aqueles que eram moradores da Etiópia, ou da além dos rios da Etiópia, trariam sacrifícios, ou teriam um relacionamento de adoração, de vínculo de adoração com o Senhor. O povo modesto e humilde tem lábios puros, o povo modesto e humilde olha para a sua realidade além das suas próprias fronteiras, e o povo modesto e humilde é um povo que, na verdade, não confia na palavra enganosa, não confia na proposta soberba, mas sempre e sempre confia no Senhor, como diz o versículo 11, que nós já lemos, e o versículo de número 13, os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa. Meus queridos, o povo modesto e humilde de Deus, o povo modesto e humilde do Senhor, sabe que pode confiar no seu Deus. Sabe que confia, como diz o finalzinho do versículo 12, confia em nome do Senhor. Isso é interessante porque sempre vamos ter propostas de confiar nas pessoas arrogantes, nas pessoas soberbas. Uma pessoa arrogante é aquela que acha que ela tem a solução para tudo, ou que a existência da vida depende praticamente dela. Às vezes nós podemos
andar em caminhos soberbos ou arrogantes quando achamos que somos mais que os outros, né? Que temos mais condição. Deus pode até te capacitar, mas não te capacitou para ser arrogante, te capacitou para, sendo humilde, servir ao Senhor, auxiliando as pessoas e sendo auxiliado também pelas pessoas. Isso quer dizer que todas as vezes que nós confiamos, ou melhor, não confiamos em Deus, nós temos um sério risco de confiar em palavras arrogantes, em palavras soberbas. Se você se lembrar da história de Adão e Eva com a serpente, a proposta da serpente foi uma proposta arrogante, foi uma proposta soberba, quando ela disse: vocês não vão morrer, mas o dia que vocês comerem da fruta ou do fruto, vocês serão como Deus. Essa é uma proposta em que eles então poderiam ser grandes como Deus. Meu querido, confiemos no Senhor. O povo modesto e humilde confia no nome do Senhor. Anda com modéstia, anda com humildade, sabe que não precisa ter demais, sabe que não precisa se arrogar, né? Não precisa viver em caminhos soberbos, porque depende exclusivamente de um Deus generoso, de um Deus bondoso, de um Deus que perdoa os nossos pecados, que tira a maldade do nosso coração, tira a maldade assim das nossas palavras. E aí a gente aprende uma outra lição, que o povo modesto e humilde é o povo que pode então cantar de alegria. Versículo 14: canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti, lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor está no meio de ti, tu já não verás mais algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. Podemos então, como povo modesto e humilde, cantar de alegria, cantar de júbilo. Meu querido, a alegria é a marca do povo de Deus, ou deve ser a marca do povo de Deus. Somos alegres não porque tudo vai bem, mas porque Deus nos dá todo o bem. Somos alegres porque mesmo que andemos com dificuldade, mesmo que estejamos numa situação hoje difícil, o nosso Deus jamais nos desampara. Jó, ele falou para os seus amigos que ele cria naquele que era o seu Redentor. Ele sabia que o seu Redentor vivia e que jamais trairia a sua confiança. Sei que o meu Redentor vive. E Jó vivia uma situação muito difícil naquele momento. A nossa alegria não deve depender de circunstâncias, mas depender de um Deus que está conosco. Por isso que Paulo disse que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, na humilhação e na exaltação, quando tinha muito ou quando tinha pouco. Oh, meu querido, que coisa boa é poder ter este Deus que nos fez seu povo, um povo modesto e humilde, e que não tira, não rouba a alegria de nós. Se você hoje não está desfrutando dessa alegria, não é porque o seu Deus ou o nosso Deus tirou de nós, é porque talvez outras coisas você tem colocado como primazia, como prioridade, achando que essas coisas vão te dar satisfação. Volte-se ao Senhor, relacione com o Senhor de forma sincera, humilde, modesta, entendendo que a alegria está nele e no relacionamento que mantemos com ele. Mas eu gostaria de deixar aqui uma última, mas não menos importante palavra desse povo modesto e humilde do Senhor. Esse povo modesto e humilde do Senhor recebe a visita do próprio Deus, e uma visita com alegria. Versículo 17: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele, Deus, se deleitará em ti, ou em você, com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. O nosso Deus é o Deus que nos visita, é o Deus que está no nosso meio, e se Ele está no nosso meio, Ele é poderoso para nos salvar, Ele se alegra
por nossa causa. Em outra versão, esse mesmo versículo é traduzido, ele canta com alegria, ou ele está tão alegre que ele canta por nossa causa. Meu querido, que amor maravilhoso de um Deus maravilhoso, que está feliz por estar conosco. Quando eu olho para dentro de mim, eu sei o quanto eu sou imperfeito, o quanto eu sou pecador, o quanto eu sou alguém que sou miserável. Todos nós, seres humanos, somos assim, mas Deus tem amor. E aí a gente entende melhor o que é misericórdia, o que é colocar o coração nas misérias, é Deus estar conosco e se alegrar porque está conosco. Por isso, nós podemos ser este povo modesto e humilde, que confia em nome do Senhor, porque Ele nos deu condição de termos lábios puros, podemos confiar nele, não na soberba, podemos enxergar a realidade missionária, ou seja, compartilhar desse amor às outras pessoas, e podemos ainda viver essa intensa alegria, ainda mais sabendo da visita dele. Qual que deve ser a minha resposta? Vejam só o versículo de número 18. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei. Estes que são de ti, sobre os quais pesam opróbrios, eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, salvarei os que cocheiam, recolherei os que foram expulsos, e farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que sofrerem ignomínia. Naquele tempo eu vos farei voltar, e vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. A minha resposta é desejar estar sempre perto deste Deus, porque Ele deseja estar comigo, Ele deseja estar com você, Ele deseja estar conosco. A nossa resposta precisa ser essa de desejar estar no Senhor, desejar estar nos átrios do Senhor. O salmista diz, quanto eu desejo estar nos teus átrios, Senhor. O Salmo 84, ele disse que o pardal e a andorinha fizeram casas, fizeram ninhos, e ele encontrou também no Senhor, nos altares do Senhor, a sua realidade ou a sua moradia, ou seja, nós só nos encontramos quando nos encontramos em Deus, quando vamos ao culto, quando estamos no culto, quando celebramos o nome do Senhor, num só espírito, num só propósito, ali nós nos encontramos porque nos encontramos no Senhor. Ou seja, meu querido, você pode até correr atrás de coisas, de bens, de sucesso, de formações, de conquistas, de tudo quanto o mundo te oferece, mas eu te garanto que nada disso vai te trazer alegria, porque a nossa alegria completa está nesse Deus que veio até nós através de Jesus Cristo. Quando o versículo 17 diz que Ele se deleitará em ti com júbilo, Ele é poderoso, está no nosso meio, nós pudemos ver isso quando Jesus veio à terra, esteve entre nós e habitou entre nós e vimos a sua glória. O seu prazer de estar conosco, porque nos ama, porque tem prazer em nos amar, de um amor tão grande que se entregou por nós naquela cruz, para perdoar os meus pecados, para perdoar os nossos pecados e nos dar lábios puros, com condição agora de tratarmos uns aos outros devidamente e de adorarmos o Senhor com lábios puros, de poder ver que Deus tem um propósito maior além dos nossos portões, além dos nossos muros. Jesus nos deu um amor e nos deu a condição de confiar somente nele, sabendo que sem ele nada podemos fazer, sabendo que Jesus é a nossa alegria. Por isso podemos nos alegrar sempre no Senhor, sempre nos alegrar no Senhor, ainda mais sabendo que Ele veio e habitou entre nós, subiu aos céus, mas não nos deixou sozinhos. Ele enviou o Consolador, que é o Espírito Santo, ou o Espírito de Jesus, ou seja, Ele continua conosco. Por isso, hoje, se você não vive essa intensa alegria, você pode viver. Derrame o seu coração perante o Senhor, abra o seu coração e experimente dessa alegria verdadeira, dessa alegria que somente Ele pode dar. Vamos orar? Pai amado, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu de ouvir mais uma vez a Tua palavra.
Rogamos que o Teu Santo Espírito nos ilumine para compreendermos o Teu propósito e a Tua verdade. E que assim a gente desfrute dessa alegria de ter o Senhor conosco e de saber que o Senhor é poderoso para nos salvar, o Senhor é poderoso para nos curar, o Senhor é poderoso, ó Deus, para nos fazer crescer e que confiemos sempre no Senhor, o sirvamos e invoquemos o Teu nome constantemente e assim andemos na alegria de ter o Senhor como nosso Deus. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Meu querido, muito obrigado pela sua preciosa atenção. Logo mais às 19 horas retornaremos com o nosso culto de adoração. Estamos tendo sempre aí as nossas atividades presenciais no culto e no estudo bíblico. Então, o culto, temos aí a oportunidade de abrir as nossas portas e você pode estar conosco aqui na Rua Imigrantes, número 227, no bairro Jardim Ipiranga, Americana, São Paulo. Culto às 19 horas, mas também é transmitido online, você que não mora em Americana, você que sempre nos acompanha através do nosso canal e através também da nossa página. Deus te abençoe ricamente, Deus te fortaleça, tenha um bom domingo e que a paz do Senhor esteja cobrindo a sua vida e a vida da sua família.